Oi meus amores, tudo bem com vocês? Tudo bem segundo ano? Como é que vocês estão? Aproveitaram bem o feriado? Estão tranquilo? Seguinte meus amores, na aula de hoje nós vamos continuar com o capítulo 5 da apostila 2 e aí a gente vai terminar com poliedros, né? Na verdade a gente já viu poliedros na aula passada, na semana passada. Lembra que a gente viu a relação de Euler e tudo mais? Vamos ficar a 2. O que é o vamos ficar a 2? Vocês lembram disso? É uma relação que vale para todo poliedro que é convexo, em que o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2, certinho? E aí a gente viu tudo isso, fizemos alguns exercícios, que foram as atividades para a sala, e aí a gente encerrou essa primeira etapa desse capítulo. Agora, na segunda, a gente vai continuar estudando os poliedros, só que alguns poliedros mais específicos. Tudo bem? Então, ó, a gente vai ver hoje quais são os poliedros de Platão. Para ser um poliedro de Platão, ele precisa obedecer 3 regrinhas. Quais são as 3 regrinhas? São essas daí que eu coloquei para vocês. Ele precisa ter que em cada vértice saia sempre o mesmo número de aresta. Então, em cada vértice, quando você olhar no vértice, sempre vai sair o mesmo número de arestas. Ou seja, com o que a gente aprendeu, fazendo um link com o que a gente aprendeu na aula passada, sempre o ângulo poliédrico vai ser o mesmo. Ou vai ser um ângulo triédrico, ou pentaédrico, hexaédrico. Por quê? Porque sempre do mesmo vértice vai sair a mesma quantidade de arestas. As faces, elas têm que ter todas o mesmo número de arestas. Então todas as faces têm que ser tudo quadrado, por exemplo, tudo retângulo, tudo pentágono, tudo hexágono, tudo triângulo, tem que ser tudo igual. Ela tem que ter a mesma quantidade de arestas cada face. E se é válida a relação de Euler, porque se não for, ele não é poliedro de Platão. Com isso, a gente tem esse grupo aqui, ó, que são 5 poliedros de Platão. Tem o tetraedro, que ele também é conhecido como a pirâmide de base triangular. Olha aqui, por que ele é um poliedro de Platão? Vamos entender, ó. Olha para esse vértice, vai sair uma aresta, 2, 3. Olha para o outro vértice, também sai 3. O terceiro vértice, também vão sair 3 arestas. No quarto vértice, também vão sair 3 arestas. Então, ó, de cada vértice sai a mesma quantidade de arestas. Se você olhar as faces, todas as faces são triangulares. E é estabelecida a relação de Euler. Se você pegar o número de vértices mais o número de faces, isso vai dar o número de aresta mais 2. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco numa tabelinha, tá bom? O octaedro também ele é um poliedro de Platão. O que seria o octaedro aqui, ó? Ele vamos imaginar, 2 pirâmides de base quadrangular ou retangular, em que a base é um quadrilátero. E aí quando você une uma em cima da outra, você tem aqui o octaedro. Octaedro porque ele tem 8 faces, né? Todas as faces são triangulares, então ele obedeceu a segunda regra. E se você contar de cada vértice, vai sair o mesmo número de arestas. De cada vértice vai sair, ó, 1, 2, 3, 4 arestas. Tudo bem? Você tem o hexaedro, que também pode ser um cubo, pode ser um prisma de base retangular ou prisma de base quadrangular. O hexaedro ele tem que ter 6 faces. Então pode ser aquela caixinha de sapato, que é um prisma de base retangular, ele é um hexaedro. Tudo bem? Aí tem um hexaedro regular, que a gente vai ver daqui a pouco, ele é o cubo. O cubo ele é um tipo de hexaedro. Então, olha lá, ó, se você olhar para o cubo, ou nesse caso aqui para o hexaedro, ele tem tudo quadrilátero nas suas faces. Ou vai ser tudo retângulo, ou tudo quadrado. E de cada vértice vai sair a mesma quantidade de arestas. Você vai ter o dodecaedro. Esse dodecaedro, as faces dele são pentagonais. A gente vai ver que é preciso decorar isso, ó. Tetraedro, face triangular. Octaedro, face triangular. Hexaedro, face quadrangular, um quadrilátero. Dodecaedro vai ser uma face pentagonal. E o último, o icosaedro.
O dodecaedro ele tem 20, desculpa, o dodecaedro ele tem 12 pentágonos, e agora sim, o icosaedro ele tem 20 triângulos, tudo bem? Então esses caras são os únicos e somente eles são os poliedros de Platão, tá certo? Quando o polígono da base ou o polígono da face dele for regular, esses poliedros viram os poliedros regulares. Aqui eu coloquei, pessoal, dois exemplos de que não são poliedros de Platão. Por exemplo, se você pegar um prisma, prisma é um poliedro, mas é um prisma qualquer, que eu peguei um prisma pentagonal. Olha lá, ó, ele tem um pentágono embaixo e um pentágono aqui em cima. E em volta dele, ele só tem retângulo. Ele já quebrou essa segunda regra, porque toda face tem que ter o mesmo número de arestas. Os retângulos têm 4 arestas e o pentágono tem 5, ele quebra a regra. As pirâmides também são poliedros, mas as pirâmides aqui, ó, exceto ao tetraedro, as pirâmides não são poliedros de Platão. Por exemplo, essa pirâmide de base hexagonal, ela tem aqui na sua base um hexágono que tem 6 lados, 6 arestas essa face. E as outras faces todas são triangulares, então ele não pode ser poliedro de Platão. Então só tem esses 5 aqui que são os poliedros de Platão. O tetraedro, o octaedro, hexaedro, dodecaedro e o icosaedro. Tudo bem? Esses são os poliedros de Platão. E aí, como eu estava dizendo, eles são os poliedros que são regulares também. Tetraedro regular, hexaedro regular, octaedro regular, dodecaedro regular e icosaedro regular. Qual é a diferença desses daqui, desse segundo slide nosso para os anteriores? Nesses, quando aparece o regular, significa que os polígonos das faces são regulares, tá bom? E que seus ângulos poliédricos são congruentes. Todos os ângulos triédricos, todos os ângulos quadriédricos aqui, eles sempre têm o mesmo valor, tá? Lá no Platão, não necessariamente, tá bom? Então esses poliedros, os poliedros de Platão, são também os únicos poliedros que a gente tem, os poliedros regulares, tudo bem? E aí eu estava falando dessa tabelinha aqui, ó, essa tabelinha é muito importante de a gente saber, ó, vocês têm que guardar isso. O que é o tetraedro? O tetraedro, ele é um poliedro que tem 4 triângulos, 6 arestas e 4 vértices. O hexaedro, ele tem 6 quadriláteros, 12 arestas e 8 vértices. O octaedro, ele tem 8 triângulos, certo? 12 arestas e 6 vértices. O dodecaedro, ele tem 12 pentágonos, 30 arestas e 20 vértices. Eu li aqui de baixo. E o icosaedro, ele tem 20 triângulos, 30 arestas e 12 vértices. Se você perceber aqui, ó, é o próximo slide nosso, o número de arestas para o dodecaedro e para o icosaedro é igual, e o número de arestas do hexaedro e o octaedro também são iguais. E se você perceber, ó, o número de faces do hexaedro é igual ao número de vértices do octaedro e vice-versa, assim como do dodecaedro e icosaedro também. Isso significa que esses poliedros regulares são conjugados. O que é então um poliedro regular conjugado? Ele tem exatamente essas características. E aí eu posso afirmar que todo poliedro conjugado, o centro de cada face vai ser o vértice do outro. Eu já vou mostrar isso para vocês. Então, se você pegar em cada face, o centro de uma face vai ser o vértice do outro. Aí você consegue construir um dentro do outro. Eu vou mostrar para vocês. Olha lá, quais são os conjugados? O hexaedro, ele é o conjugado do octaedro. Por quê? Porque o número de faces de um é igual ao número de vértices do outro. Olha lá, ó, como eu tinha destacado com vocês. Então, o hexaedro e o octaedro, eles são os conjugados um do outro. Aí, ó, isso daqui que eu falei para vocês. Dá uma olhada nesse triângulo aqui, ó. O centro dele vai ser o vértice do hexaedro. Então, ó, no centro dessa face aqui do octaedro, aqui está o vértice do hexaedro.
E aí, ó, em cada face, o centro vai ser o vértice do outro. E aí eu consigo desenhar um dentro do outro. A mesma coisa aqui, ó, o contrário. O hexaedro é o de fora e o octaedro está dentro, ó. O hexaedro, ele tem 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E em cada uma das faces, no centro dela, vai estar o vértice do octaedro, tá bom? A mesma coisa com o dodecaedro e icosaedro, olha lá, ó. O dodecaedro tem 12 faces, que é o mesmo número de vértices do icosaedro. E o icosaedro tem 20 faces, que é o mesmo número de vértices do dodecaedro. Então, qual é o conjugado do dodecaedro e icosaedro? Um é o do outro, tá? Olha lá, ó, que bonitinho o desenho. Ficou um pouquinho mais complicado. Esse desenho aqui eu tirei da apostila de vocês. Vocês têm isso na apostila. E o tetraedro, ele é o conjugado dele mesmo. Porque o número de faces e o número de vértices dele é o mesmo. Então dá para você desenhar um tetraedro dentro do outro. Então, ó, o que você precisa guardar sobre os poliedros conjugados? O tetraedro é regular, é conjugado dele mesmo. O hexaedro é o conjugado do octaedro e vice-versa. E o dodecaedro é o conjugado do icosaedro e vice-versa. Você precisa saber, porque se a questão fala sobre o dodecaedro e fala para você, pede alguma coisa relacionada ao seu icosaedro, ao seu conjugado, você precisa saber que é o icosaedro, tá bom? Guarda essa tabelinha é bem legal para você guardar os 5 poliedros, que são poliedros de Platão, e quando eles têm todas as arestas congruentes, ou seja, quando os polígonos da fase são congruentes, eles são poliedros regulares, tá bom? Aí, galera, para a gente encerrar esse capítulo, faltam 2 tópicos, 2 temas, que é fazer a soma dos ângulos das faces e fazer também o cálculo do número de diagonais de um poliedro. Então, vamos lá. O que é somar os ângulos da face? Eu peguei um exemplo aqui, eu peguei um prisma de base hexagonal para vocês entenderem. Quantas faces tem o meu prisma? O meu prisma, ele tem exatamente 2 hexágonos e ele tem 6 retângulos, ok? Então esse prisma, que é um poliedro, ele é formado por 6 retângulos e 2 hexágonos, ok? Tranquilo? Para fazer a soma dos ângulos das faces, ó, ângulos das faces, eu não quero os ângulos do poliedro, eu quero os ângulos das faces. Vocês concordam comigo que eu vou descobrir qual é a soma dos ângulos dos hexágonos, e aí eu vou multiplicar por 2, descobrir quanto que é a soma dos ângulos internos do retângulo e vou multiplicar por 6. Então, ó, para você ter o SIzão, vamos chamar de SIzão, que é a soma dos ângulos das faces, você vai ter 2 vezes a soma dos ângulos internos do hexágono, mais 6 vezes a soma dos ângulos internos do retângulo, daquele quadrilátero. E aí, vamos lembrar que para calcular a soma dos ângulos internos de um polígono, você usa essa fórmula, n menos 2 vezes 180, onde n representa o número de lados que ele tem. Então, por exemplo, no hexágono, qual que é a soma dos ângulos internos do hexágono? Vai ser 6 menos 2 vezes 180. 4 vezes 180, 720. Então, significa que eu, se somar os ângulos da face de cima, vai dar 720. E a soma dos ângulos das faces da face de baixo também vai dar 720. E qual é a soma de um quadrilátero? A gente sabe que é 360, mas eu joguei na formulazinha aqui para ficar bonitinho, né? 4 menos 2 vai dar 2 vezes 180, 360. E aí, galera, eu vou jogar esses valores aqui, ó. Então, eu vou ter 2 vezes o 720. Bisteca, por que você multiplicou por 2 o 720? Porque são 2 hexágonos. E 6 vezes 360, porque são 6 retângulos. E aí você vai ter 1440 mais 2160, isso é igual a 3600. Essa daqui é a soma dos ângulos internos das faces, o SIzão, tá bom?
Só que a gente não precisa fazer isso. Eu quis mostrar o exemplo para vocês entenderem o que é feito. E aí agora eu vou mostrar que tem uma maneira mais fácil de fazer isso usando a fórmula, que é essa. Para você calcular o soma dos ângulos internos das faces, o soma dos ângulos da face, você vai fazer essa formulazinha, bem fácil, ó. V menos 2 vezes 360. Ela lembra muito essa, ó, que é n menos 2 vezes 180. Só que essa é para polígono, essa é para poliedro. Então é V menos 2 vezes 360. Ó, aumentou de 180 para 360. Aonde V é o total de vértices que esse cara tem. Então nesse caso, por exemplo, eu ia contar quantos vértices que ele tem. O prisma hexagonal, ele tem 6 vértices em cima e 6 vértices embaixo. Ele tem no total 12. Então eu ia colocar aqui, ó, 12 menos 2, 10. Vezes 360 ia dar 3.600. É bem mais fácil fazer assim, ó, pela quantidade de vértices que ele tem, do que fazer um por um ali nas faces, tá? E aí, ó, eu vou mostrar um exemplo aqui. Ah, não tem um exemplo, o exemplo é depois. Mas aí a gente vai ver no exercício, é verdade. Eu deixei para fazer no exercício com vocês. Mas, beleza? Vocês entenderam a ideia aqui, ó, vou até voltar. Para calcular a soma dos ângulos das faces, você vai fazer o número de vértices menos 2 vezes 360, beleza? Agora a gente vai calcular o número de diagonais de um poliedro. E aí aqui eu desenhei para vocês um hexaedro, um prisma de base retangular. Ele tem 6 faces, as 6 faces dele é um retângulo. São retângulos. Galera, presta atenção aqui em mim. Os vértices eu enumerei. V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 e V8. Beleza? O que é uma diagonal do poliedro? Por exemplo, essa daqui, ó. Quando você une o V1 até o V7, você vai ter uma diagonal do poliedro. É quando você une aqui, ó, 2 vértices distintos do nosso querido prisma. Só que se você pega 2 vértices distintos e você liga, você tem 3 possibilidades. E aqui eu coloquei em 3 cores diferentes. Se você liga, por exemplo, o V1 com o V2, ligou 2 vértices distintos do nosso poliedro. O V1 com o V2 é considerado uma diagonal? Não. Ele é aresta. Se eu ligo, por exemplo, o V1 com o V3, ele é considerado diagonal do poliedro? Não. Ele é a diagonal da face do poliedro. Só é diagonal se eu ligo, por exemplo, do poliedro, o V1 com o V7, ou o V2 com o V8, o V5 com o V3, o V4 com o V6. Aí eu vou ter as diagonais do poliedro. Então, ó, vamos lá. Quando você pega em qualquer poliedro e une 2 vértices distintos, a gente tem 3 possibilidades. Ou a gente tem aresta, ou tem a diagonal da face, ou a gente tem a diagonal do poliedro, que é o que a gente quer. Quantas arestas ali, ou quantas retas eu consigo formar? Quantas uniões, eu acho que é isso. Quantas uniões eu consigo fazer ali com os vértices deles? Para calcular esse total, pessoal, você vai pensar o seguinte. Pensa aqui no V1. Se você excluir ele próprio, você concorda que ele pode ir, nesse caso aqui, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértices? Excluindo ele próprio, que ele não vai unir com ele mesmo. Ele tem a possibilidade de se unir com quantos vértices? Com 7. Que é um número menor, uma unidade que o total de vértices que tem um poliedro, né? O poliedro ele tem 8 vértices e o V1 ele pode se ligar com 7 desses 8, ele não pode se ligar consigo mesmo.
Então, se você multiplicar V, que é a quantidade de vértices que ele tem, por V menos 1, que é a quantidade de vértices que ele pode se ligar, você vai ter o total ali. Você aprende isso quando vocês estão estudando lá princípio fundamental da contagem. Você vai ter o total de segmentos que você consegue formar. Certinho? E aí a gente pega essa multiplicação e divide por 2, que é essa daqui, ó. Por quê? Porque quando eu faço para o V1, um dos segmentos é o V1 com o V2. Se eu for fazer isso para o V2 também, outro segmento vai ser o próprio V2 com o V1, que é o mesmo. Então, como repete o mesmo segmento, eu vou dividir esse cara aqui por 2. Então, vamos lá. Compõe minha linha de raciocínio. Quando você faz essa continha aqui, ó, V vezes V1, V menos 1 dividido por 2, você vai ter o total de segmentos ligando dois vértices. Vocês entenderam? Ok? Se fosse um icosaedro, icosaedro tem quantos vértices? A gente vai ver lá quantos vértices que ele tem. Aí você substitui aqui o número de vértices que ele tem, vezes o número de vértices menos 1, divide por 2. E isso é o total de segmentos ligando dois vértices. Tá? Só que esse total de segmentos, como eu já expliquei, pode ser aresta, pode ser diagonal, diagonais, aqui inverteu, diagonais das faces, ou diagonais do poliedro. Eu estou interessado na diagonal do poliedro, então vocês concordam comigo que a fórmula vai ficar assim, ó. Olha lá, ó, eu estou interessado nisso. Essas são as diagonais do poliedro. Eu não estou interessado em arestas e nem em diagonais das faces. Eu estou interessado somente nessas diagonais dos poliedros. Então, para calcular as diagonais do poliedro, você vai fazer essa fórmula aqui, ó. V vezes V menos 1 sobre 2, que é o total de segmentos que você obtém ligando dois vértices, menos a quantidade de arestas. A gente vai eliminar o número de arestas que tem para sobrar a diagonal do poliedro, e também vai menos diminuir o número de diagonais de faces que você tem ali, ó. Então você vai subtrair pelo número de diagonais de face. Certinho? Deixa eu só arrumar aqui rapidinho. Diagonais. Beleza? É o toque. Vocês entenderam a ideia então? Essa daqui é a fórmula para calcular o número de diagonais do poliedro. V vezes V menos 1 sobre 2, menos a quantidade de arestas e menos o número de diagonais que tem as faces. Olha lá, ó. Por quê? Quando eu ligo dois vértices em um poliedro, esse segmento formado pode ser uma aresta, uma diagonal da face ou uma diagonal do poliedro. Então, para calcular a diagonal do poliedro, eu pego o total menos a aresta e menos a diagonal da face. Beleza? Olha, aqui tem exemplo. Vamos lá. Não deixei por exercício. Desculpa. Um poliedro convexo é formado por 4 faces triangulares, 6 faces pentagonais e 5 faces octogonais. Determine o número de diagonais desse poliedro. Então, ó, o enunciado me diz isso. São 4 faces triangulares, 6 faces pentagonais e 5 faces octogonais. E ele quer, ó, até grifei, o número de diagonais desse poliedro. Para calcular o número de diagonais desse poliedro, ó, eu já sei qual vai ser a fórmula. O número de diagonais desse poliedro vai ser V vezes V menos 1 sobre 2, que é o total de segmento que eu tenho quando eu vou unir dois vértices, menos as arestas, menos. Não são 4 faces triangulares? Então eu tenho que subtrair 4 vezes a diagonal do triângulo, menos 6 vezes a diagonal do pentágono, menos 5 vezes a diagonal do octógono. D3, D5 e D8 é a diagonal do triângulo, do pentágono e do octógono, respectivamente. É isso que a gente tem que fazer.
para ter o número de diagonais só do poliedro, a gente precisa subtrair as arestas e subtrair todas as diagonais das faces. Tá certo? Por exemplo, o triângulo, a gente sabe que o número de diagonais que ele tem é 0. Então aqui vai ser tranquilo para a gente. Então vamos por partes. Primeiro a gente tem que descobrir o V, número de vértices. Ele falou que são 4 triângulos, 6 hexágonos, 6 pentágonos e 5 octógonos. Então o número de faces vai ser 4 mais 6 mais 5 igual a 15. Lembra da aula passada, não pode esquecer da aula passada. Se eu sei o número de faces e quais elas são, eu consigo calcular o número de arestas. Como, Bisteca? Cada triângulo tem 3 arestas. Então eu vou fazer 3 vezes 4 para descobrir quantas arestas tem no total. Cada pentágono tem 5. 5 vezes 6 eu descubro o número de arestas total. Cada octógono tem 8. 8 vezes 5 é o número de arestas total. Se eu somar isso e dividir por 2, eu vou ter um número de arestas. Então foi isso que eu fiz. 3, que é o número de arestas do triângulo, vezes a quantidade dele. 5 arestas do pentágono, vezes a quantidade dele. 8 arestas do octógono, vezes a quantidade que ele tem. Isso vai dar 12 mais 30 mais 40, vai dar 82 dividido por 2, vai dar 41. Então o número de arestas é 41. Vamos ficar a 2. Então vai ficar V mais 15 é igual a 41 mais 2. V vai ser igual a 43 menos 15, o V vai ser 28. Agora eu sei quantos vértices ele tem. Então essa primeira parte aqui já era. Depois que você descobriu o número de vértices, agora a gente tem que descobrir a diagonal de cada face. Então vamos lá. Eu já disse para vocês que a diagonal do triângulo é 0. E aí como é que eu vou calcular a quantidade de diagonais de cada face? Cada face não é um polígono? E a gente aprendeu no capítulo anterior a calcular o número de diagonais de um polígono. Para calcular o número de diagonais do polígono é n vezes n menos 3 sobre 2. Então quantas diagonais tem um hexágono? Na verdade, um pentágono. O pentágono ele tem 5 arestas. Então vai ser 5 vezes 5 menos 3 sobre 2. Então ele é 5. Lembra que na aula de polígono eu disse que o pentágono é o único dos polígonos que tem o mesmo número de arestas igual ao número de diagonais? Então legal. E guarda, pessoal, o número de diagonais do pentágono, porque é comum cair o pentágono. Então se você já sabe que o número de diagonais do pentágono é 5, você ganha tempo. Quantas diagonais tem o octógono? 8 vezes 8 menos 3 sobre 2. 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 5, 20. Aí eu jogo tudo isso na fórmula, pessoal. Olha lá, vamos por partes. 28 menos 1 dividido por 2. Menos 41. O que é 41? A quantidade de arestas. Menos 4 vezes o número diagonal do triângulo. O triângulo não tem diagonal. Menos 6 vezes a diagonal do pentágono. O pentágono tem 5. Menos 5 vezes 20, que é o número de diagonais do octógono. Então, vou fazer por partes. 28 dividido por 2, 14. Então, vai ficar 14 vezes 27, menos 41, menos 0, menos 30, menos 100. 14 vezes 27 vai dar 378. Menos 41 com menos 30, menos 71. Com menos 100, menos 171. Então 378 menos 171 vai dar 207 diagonais. Então significa que esse poliedro, eu não precisei desenhar ele e contar uma por uma, até por isso é impossível. Esse poliedro ele tem 207 diagonais, certinho? Beleza, meus amores? Tudo bem? Eu vou fazer exercício com vocês e agora é a parte mais importante. Acabou a aula é isso, e agora a gente vai para exercício. Então tem 5 exercícios nas atividades de sala, vou fazer com vocês, e aí seria legal vocês ir pausando, tentando fazer e ver a correção. Pausando, tentando fazer e ver a correção, certo? Qualquer dúvida depois pode me procurar. Então, atividades para a sala, página 24. Primeiro exercício é bem tranquilo. Um poliedro convexo é dito regular quando apresenta os vértices e as faces respectivamente congruentes. Olha lá,
Cada polígono da face é igual. Quais são os 5 tipos de poliedros regulares? Então tem esses 5 aqui, né? O tetraedro regular, o hexaedro regular, o octaedro regular, o dodecaedro regular e o icosaedro regular. Então, o primeiro exercício de boinha. Agora o 2 já vem para fazer cálculo, ele é legal. Os poliedros regulares aparecem aos pares ou conjugados. A gente estudou isso. De modo que o número de vértices de um é o número de faces do outro e vice-versa. Hexaedro e o octaedro. 6 faces do hexaedro significa que são 6 vértices para o nosso querido octaedro. Tá certo? Olha lá, ó. O dodecaedro e o icosaedro regulares são conjugados. Beleza? Letra A. Qual é a soma dos ângulos das faces do dodecaedro regular? Aí você vai lá naquela tabelinha que eu já ensinei para vocês. E aí você vai pegar lá o dodecaedro regular. Ele tem 12 pentágonos. Então, se você lembrar disso, você pode fazer na hora também. Então, ele tem 12 pentágonos. Qual que vai ser o número de arestas? Vai ser 30. Por quê? É só fazer aqui comigo, ó. Cada aresta do pentágono é quanto? Quantas arestas tem um pentágono? 5 vezes 12, 60. Dividido por 2, 30. E se você fizer o vamos ficar a 2, você vai descobrir que o número de vértices dele é 20. E nem precisa nem precisa fazer a conta. É só você saber, ó. O nosso dodecaedro, ele não é o conjugado do icosaedro? O icosaedro tem 20 faces. Então significa que o número de vértices desse cara tem que ser 20, porque eles são conjugados. É por isso que ele deu essa informação para você pensar. Se o dodecaedro e o icosaedro são conjugados, significa que o número de vértices do dodecaedro é igual a 20, que é o número de faces do icosaedro. Beleza? Letra A. Ele quer a soma dos ângulos da face do dodecaedro. Fácil. A soma dos ângulos internos da face é V menos 2 vezes 360. Então, eu vou substituir 20 menos 2 vezes 360. Vai dar 18 vezes 360, que é igual a 6.480. Nesse caso, também seria fácil se você fizesse pensando direto. Você calcula a soma dos ângulos internos de um pentágono e multiplica isso por 12. Tá? É outra maneira de fazer também. Letra B. Quantas diagonais tem um dodecaedro? A gente acabou de ver um exemplo disso. O Bistec ensinou que para calcular o número de diagonais você vai fazer isso daqui, ó. V vezes V menos 1 sobre 2. Menos as arestas e menos. Quantas diagonais tem um pentágono? Diagonal tem 5. E quantos pentágonos são? 12. Então você vai fazer 12 vezes 5, que é o número de diagonais do pentágono. Então vai ficar desse jeito, ó. 20 vezes 20 menos 1 sobre 2, que o V é igual a 20, menos 30, que é o número de aresta. Aqui, ó, 12, por que 12? Porque são 12 pentágonos e o número de diagonais do pentágono é 5, que eu fiz com você no exemplo anterior. Guarda, o pentágono tem 5 diagonais, ele é o único, que o número de diagonais é igual ao número de lados. Então você vai ter essa conta, ó. 20 dividido por 2, 10. 20 menos 1, 19. Então vai ficar 10 vezes 19. Menos 30. Menos 12 vezes 5, menos 60. Então vai ficar, ó, 190. Menos 30, menos 60, menos 90. Então, desculpa, ele tem 100 diagonais. Então o número de diagonais desse poliedro, as diagonais do poliedro, é igual a 100. Certo? Alguma dúvida nele? Tranquilão? Então, beleza. Galera, é legal a gente ir fazendo os desenhinhos assim. Sempre vocês vão ver que quando eu estou resolvendo o exercício, eu faço assim para visualizar. Tá? Vamos lá no 3. Olha lá, vocês vão ver a mesma coisa aqui no 3.
Quando dois poliedros são conjugados, de novo ele está falando isso para você, os centros das faces de um deles são os vértices do outro. Então ele está dizendo para você, se um hexaedro regular, que é o cubo, tem arestas medindo 8 centímetros, então o tamanho de cada aresta é 8, o seu conjugado, que tem os vértices no centro das suas respectivas faces, terá que medida para a aresta? Qual é o conjugado do hexaedro? Como é que eu sei qual é o conjugado do hexaedro? Primeiro eu tenho que ver o que é o hexaedro. O hexaedro ele tem 6 faces, que são quadradas, tem 12 arestas e tem 8 vértices. Olha para o número de vértices dele aqui, ó. O número de vértices dele não é 8? Então o conjugado do hexaedro é quem tem 8 faces. É o octaedro. Olha lá, ó, o número de vértices é igual ao número de faces. E o número de arestas é o mesmo. Fica fácil de guardar. Eles são os conjugados. Tá bom? Então esse é o octaedro. Ele disse o tamanho de cada aresta do hexaedro. E ele quer que você calcule, olha lá, vamos ler, ó, o seu conjugado no centro de suas faces terá que medida para esta. Então ele quer o tamanho da aresta do octaedro. Eu puxei esse desenho, que foi o desenho que a gente viu lá atrás, que está na apostila de vocês. Olha lá, você tem o hexaedro fora e dentro dele, com os vértices no centro, ó, no centro de cada face do hexaedro, está o octaedro. Ele quer isso, galera, ó. Cada aresta do octaedro é 8. E ele quer calcular esse carinha aqui, ó, que é a aresta do octaedro. Como que a gente faz? Meus amores, esse vértice aqui, ó, ele não vai bater bem no meio do quadrado. Aqui também não vai bater bem no meio do quadrado. Então eu posso afirmar que daqui até aqui vai ser a metade desse lado. Se o lado é 8, então aqui vai ser 4. A mesma coisa aqui, ó. Aqui até aqui também vai ser 4. Eu formei esse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo. Então eu posso aplicar Pitágoras. A aresta do octaedro ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Vai ser igual a 16 mais 16, que é igual a 32. Então A é a raiz de 32. E se você fatorar, vai dar 4 raiz de 2. Certo? Então, a medida da aresta do conjugado do hexaedro, que é o octaedro, é 4 raiz de 2 centímetros. Certo, meus amores? Tudo bem? Belezinha? Tudo bem? É legal saber guardar essas imagens, guardar todas essas informações. Certo? 4. A soma dos ângulos das faces de um poliedro convexo vale 720. Então anotei aqui, ó, a soma dos ângulos internos vale 720. Sabendo-se que o número de faces vale 2/3 do número de arestas, pode-se dizer que o número de faces é. Então ele quer calcular o número de faces. Tudo bem? Vamos por partes. Vamos lá. Com essa informação aqui, dá para calcular uma coisa. Vamos lembrar da forma? Qual é a forma do SI, da soma dos ângulos das faces? V menos 2 vezes 360. Essa é a fórmula desse cara aqui, ó, da soma dos ângulos internos das faces. Se eu substituo aqui, ó, V menos 2 vezes 360, isso tem que dar 720. Passo 360 dividindo. Não precisa distribuir aqui não, tá? Se quiser pode fazer isso, mas é mais fácil passar dividindo. 720 dividido por 360 vai dar 2. Então o V vai ser igual a 4. Então a gente não descobriu o número de faces. A gente descobriu o número de vértices, tá? Aí, galera, ele dá essa informação aqui, ó. O número de faces vale 2/3 do número de arestas. Então, ó, o número de faces é igual a 2/3, duas senhoras na missa, ao número de arestas. Galera, eu não quero calcular o número de faces, então a gente vai usar o vamos ficar a 2. Vamos isolar o A aqui, vamos escrever o A em função do F
E na hora da formulazinha de Euler, a gente substitui tudo e vai ficar tudo em função de f e a gente calcula ele. Então, ó, 2a é igual a 3f, passo 3 multiplicando. Então, significa que o a vai ser 3f dividido por 2. Então, a é 3 meios de f. E aí, agora, ó, não vamos ficar a 2. O v eu descobri que é 4. F fica. E no lugar do a, eu coloco 3 sobre 2 do f. Aí eu tenho uma equação só com f ali. Aí, ó, eu passo esse 3 sobre 2f para cá subtraindo. E o 4 para lá subtraindo. Aqui eu vou fazer o MMC. O MMC aqui é 2. Certo? 2 dividido por 1, 2 vezes 2 vezes f vai dar 2f. 2 dividido por 2, 1 vezes 3 menos 3f igual a menos 2. Passo o 2 multiplicando. Aqui em cima vai dar menos f sobre 2 igual a menos 2. Passo o 2 multiplicando. Aqui você pode multiplicar por menos 1, então f vai ser igual a 4. Então significa que esse cara aqui tem 4 faces também. O número de vértices de face nele aqui é coincidente, é 4. Se ele pedisse o número de arestas, seria 6. Que é o número de faces mais o número de arestas. Desculpa, o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Beleza? E para a gente encerrar com o exercício 5 das atividades para a sala, tem ele que propõe o seguinte, ele é bem legal, porque ele traz faces de polígonos distintos, com quantidades também distintas, e aí ele pede para você, na letra A, para a gente fazer o que aprendeu na aula passada, e na letra B, calcular o número de diagonais deles, tá bom? Então vamos lá, ó. Ele fala assim, um poliedro convexo tem 3 faces triangulares, uma face quadrangular, uma face pentagonal e 2 faces hexagonais. Considerando esses dados, calcule o que se pede a seguir. A. O número total de vértices, faces e arestas do poliedro. Então, olha como eu estou acostumado a fazer. Olha lá, ó, isso. Ó. São 3 triângulos. Quantidade de triângulos é 3. Quantidade de quadrados é 1. De pentágonos é 1. De hexágonos é 2. Se eu somar essa quantidade, eu vou ter o número de faces. Então, ele tem 7 faces. Aí, lembra que logo depois de calcular ou as faces ou os vértices, a gente calcula a aresta. A aresta é o primeiro. Como é que calcula a aresta? Cada triângulo tem 3 arestas, então eu multiplico aqui, ó, a quantidade pelo número de arestas de cada um deles. Então, ó, 3 vezes 3, 1 vezes 4, 1 vezes 5, 2 vezes 6. Somo e divido por 2. Então vai ficar 9 mais 4 mais 5 mais 12. Isso daqui vai dar 30 dividido por 2, que é 15. Tá certo? Então o número de arestas é 15. Vamos ficar a 2. Então vai ficar V mais 7 é igual a 15 mais 2. Então o V vai ser 17 menos 7, o V é 10. Então, galera, letra A está respondida. Ele tem 10 vértices, 7 faces e 15 arestas. Ok? B, não cabe nesse slide, vou para o próximo, mas vamos ler aqui, ó, ele quer o número de diagonais. Então, ó, eu puxei a nossa informação aqui, ó. A gente já tinha chego nessa informação no item A. Eu puxei para cá. Ele quer calcular o número de diagonais. O que a gente aprendeu? Para calcular o número de diagonais, eu vou usar essa forma. V vezes V menos 1 sobre 2. Aqui eu vou calcular o total de segmentos unindo 2 vértices, menos as arestas, menos 3 vezes a diagonal do triângulo, uma vez a diagonal do quadrado, uma vez o número de diagonais do pentágono e 2 vezes o número de diagonais do hexágono. Então vai ficar assim a fórmula. O V é 10. Então vai ficar 10 vezes 10 menos 1 sobre 2. O A é 15. Menos 15, menos 3 vezes 0, porque o número de diagonais do triângulo é 0. Menos, quantas diagonais tem um quadrado? 2. Quantas diagonais tem um pentágono? 5. E aqui você pode usar aquela fórmula, né? N vezes N menos 3 sobre 2. E aí você vai descobrir que o número de diagonais do hexágono é 9. Vai ficar com, aqui vai dar 10 dividido por 2, 5 vezes 9, 45. Menos 15.
menos 0, menos 2, menos 5, menos 18. Certo? Ó, menos 15 com menos 5, menos 20. Menos 2 com menos 18, menos 20. Então vai ficar 45 menos 40, que vai dar 5. Então a resposta desse carinha aí é 5. Certo, meus amores? Com isso a gente encerra esse capítulo, que é o capítulo 5, o primeiro capítulo da apostila 2. E na semana que vem, que a gente volta ao normal na quantidade de aulas, aí a gente vai ter aula na quarta e também na quinta, a gente vê o capítulo 6, belezinha? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, mandem lá no nosso grupo. Um abraço e um beijo, e bom feriado, que amanhã vocês têm feriado de novo, né, na quinta-feira. Então, bom feriado de novo, fiquem com Deus e até mais.